Uh, Entrou. Estamos ao vivo. Uh, Olá, amigos. Tudo bom? Tô estreando esse canal hoje, que é um espaço que eu penso há muito tempo, há alguns anos, tomando coragem para me expor. Oi, Meco Consultoria, que máximo. Maria, tudo bom? E depois de alimentar essa coragem, oi, Glorinha, tudo bom? Conto exatamente com vocês aqui. Enfim, para me dar essa força. Tô tímido ainda. Bem, esse canal, esse espaço é para falar um pouco sobre espiritualidade. Não sobre uma espiritualidade, não sobre uma religião, não sobre um ponto de vista, mas entender um pouquinho do ponto de vista de todo mundo, né? Entender vários pontos de vista, ouvir várias pessoas que pensam diferentes ou que pensam igual, mas que têm outras experiências de religião, que têm outras experiências de vida, que possa acrescentar ao nosso conhecimento. Então, toda semana eu vou fazer uma live aqui, convidando alguém para conversar sobre esse tema espiritualidade. Hoje, nessa estreia, eu trago uma pessoa muito especial, um tarólogo. Eu nunca tinha me consultado com tarólogo, confesso para vocês. Embora eu acreditasse muito, eu sempre quisesse, enfim, não teve oportunidade. O primeiro que eu me consultei foi ele. E foi muito legal, foi muito interessante. Ele tem muito a dizer. Mandem perguntas. Mary Rose, que alegria ter você nessa rede, compartilhando essa energia linda e seus saberes. Tamo junto, completamente juntos. Então, vou chamar meu amigo aqui, ver se eu fico... E aí, Marcelo? Chegamos, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Como você tá? Tá ótimo. Aparecer agora nessas lives na parte de baixo está sendo uma maravilha. Para mim é só uma tela preta aqui. Então, eu estou vendo você, então se eu estou aparecendo, tá ótimo. Você tá só uma tela para você. Ontem não, quinta-feira, eu fui convidado para dar uma entrevista, fazer uma live com um amigo de turismo, Sim. falando sobre autoconhecimento e turismo. Rapaz, eu falei tanto, falei do início da minha vida, todas as profissões, tudo que eu vivi, foi bem legal. Aconselho quem não viu, assistir. E aconteceu a mesma coisa comigo. Eu fiquei a live inteira Nas últimas lives tem sem acontecido me isso, ver. mas assim, eu entrego e vai. Tá bom. Mas você tá ótimo. Eu vim até de chapéu já preparado para você, mas falei assim, puta, eu não deixar Ai, ele tá sem chapéu. vamos! Não, Então vamos vamos, colocar o chapéu. Quer? põe chapéu aí, por favor. Vou, peraí. Pronto, agora tá. Agora me sinto outra pessoa. Agora juntou tudo. Agora fiquei até mais tranquilo. Marcelo, antes da gente falar sobre tarô, É engraçado porque fala... às vezes a minha televisão, às vezes o computador fica virado para a estante e eu tenho um Panamá pendurado, né? Uma expedição que a gente fez de fotografia. Tava um calor do cão ali pela Morro da Conceição. E aí tinha um cara vendendo um chapéu. Eu falei, putz, peguei o chapéu. E aí fica pendurado ali, né? E no outro dia eu tava falando assim, não, porque tem macumbeiro, né? Aquele chapéu ali é do Zé Pilintra que eu sei. É meu mesmo.
Eu adoro chapéu, eu ando na rua sempre de chapéu. Eu tenho um chapéu que tá furado, eu queria usar ele, é que eu mais gosto. Mas ele tá furadinho aqui, vou deixar para uma outra. Deixa para outra. Marcelo, antes da gente falar de tarô, queria contar para os amigos que estão aqui, para todo mundo, como a gente se conheceu. Fala. Isso é muito legal, porque a gente esteve junto a primeira vez no Círculo de Homens, feito pelo Suryan. Acho que a gente participou de umas 2 ou 3 vezes dessas chamadas. Bom, E é sempre uma experiência incrível. E aí você, né? Então, você não vou nem contar tudo aqui, né? Mas assim, teve conta o uma que você história quiser. sua que você contou logo no primeiro encontro, acho que no segundo, né? Que aquilo ali ficou reverberando em mim muitos dias, né? Que achei bem bacana. Que fala, inclusive, de previsão, né? Então, fazer previsões sobre o futuro. Então, o que que é isso, né? Então, quando a gente menos espera, a gente vai assim, não, isso é totalmente improvável, e vai lá e pumba, acontece. Então, também lidar com o oráculo também tem esse lado, né? A gente fala, não, eu faço uma leitura de comportamento, não sei o que tudo mais, mas sempre tem um aspecto de previsão que também tá lá, né? Batata, né? Então eu tenho muito retorno das coisas que eu falo e são factuais, né? Então, putz, eu achava que eu não ia conseguir aquela coisa e eu falando assim, cara, vai conseguir. Não, mas está improvável, cara, vai dar certo. E aí daqui a pouco a pessoa liga assim, putz, saiu, reverteu, né? Então, do jeito que você falou, ou então tá super ansioso que eu queria resolver tal assunto para agora. Você fala, vai até dar certo, mas para agora não vai rolar. Então, assim, aquieta esse coração, faz o que tem que ser feito, porque a resposta vai vir lá na frente. E aí a pessoa fica naquela sofrência, e aí, de fato, a coisa vai, enrola, 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 daqui a pouco vai e concretiza mais ou menos na data, né? Que a gente meio que estipulou, Não né? vou contar essa história porque deve ter muita alma curiosa demais aqui sobre isso. Qual foi essa história? Eu contei, eu citei vou contar uma partezinha só. Eu contei que eu fui a uma astróloga, a primeira vez que eu fui a uma astróloga em 2012, e ela falava, e ela falou muito, essa astróloga, sobre herança. Que eu tinha uma herança para receber, que eu ia receber uma herança, que tinha uma herança para vir, e que uma herança, uma herança, uma herança. Eu falei, meu Deus do céu, isso é impossível. Né? Isso é impossível. Para quem não sabe, a minha família é da Maré, e, enfim, acho que só dívida que restou. Eu, isso foi em 2012, meu pai morreu em 2008, e falava sobre herança, sobre herança, sobre herança. E aí, enfim, isso nem acreditei muito naquela astróloga, né? E aí um dia, no final do ano, chega um pedido de autorização no meu Facebook com o nome completo do meu pai, que já tinha morrido, e a minha cara, quando eu tinha 18 anos, me pedindo autorização no Facebook. Uau! Aí eu levei um choque, não um choque, mas eu levei uma semana para digerir aquilo, Processar aquilo. processar aquilo, e conheci meus dois irmãos por parte de pai. O Nivaldo, que é o nome do meu pai, e a Cecília. E quando a gente se encontrou, eu tinha 33 anos, bem cabalístico, né? Um ano depois da astróloga falar sobre herança, a gente criou uma afinidade como se já se conhecesse, desde o primeiro dia, como se já conhecesse a vida toda, inexplicavelmente. Ao ponto da minha irmã ficar grávida, há meses depois que a gente se conheceu, e quando ela teve o neném, a conjunção astral aconteceu, e estava eu e ela na sala de parto, e foi o parto normal, e eu tirei minha sobrinha lá de dentro e cortei o cordão umbilical. E aí eu entendi a herança. A É maior incrível essa herança que o história. destino É linda poderia e é totalmente incrível. deixar para mim. Porque as coisas funcionam. Às vezes a gente quer que as coisas funcionem dentro da nossa perspectiva ou dentro da nossa área de conhecimento.
né? E a gente não percebe, às vezes, que a vida surpreende de maneiras que não dá para imaginar. E essa história é Marcelo, fantástica. conta o que é o círculo de homens, é tão importante. Então, Explica para quem não conhece. inclusive, essa semana eu comecei um curso de facilitação de círculo de homens, né? Uau! Então, eu sempre tive um certo chamado com relação a isso, eu acho extremamente importante. Então, eu vejo muito essa situação dos homens. Eu vou falar homens oprimidos, aí um monte de mulher vai falar assim: ah, que homem oprimido, cacete, não sei o que tudo mais, mas assim, existe sim um monte de homem oprimido, porque assim, a gente foi criado dentro de bases muito rígidas, muito dentro daquela coisa clássica do homem não chora, homem não demonstra sentimento, homem é isso, homem é aquilo outro. Então, o que acontece é que tem um monte de homem estragado aí por conta disso. E alguns ainda estão totalmente obliterados, né? Então não conseguem ver esse lugar de dor, a dor que esse homem sente e a dor que ele causa nas outras pessoas, né? Outros homens, outras mulheres, os filhos, essa coisa toda. Mas tem homens que têm uma abertura tipo assim, puta, esse negócio aqui tá errado, né? Não era para ser assim. E se não era para ser assim, como é que eu mudo? Então você às vezes consegue mudar fazendo terapia e às vezes você consegue mudar junto com outros homens. E estar junto com outros homens é uma experiência absurdamente incrível, porque. E aí eu lembro da primeira experiência, né? Porque assim, antes de participar lá do Surya, eu participei de um outro grupo que eu não tenho exatamente uma boa memória com relação a isso, mas assim, todos os meus encontros com o Surya foram absolutamente mágicos. E aí eu lembro, por exemplo, que no primeiro encontro nós devíamos ser, sei lá, umas 25, 28 pessoas, a gente estava lá com um salãozaço lá esqueci o nome agora, mas lá no Maitá. E Casa de Espanha. não é Casa de Espanha, não. Era o lugar, inclusive, que eu trabalhava em Laranjeiras, dando curso também. Tem um barquinho. Esqueci, daqui a pouco vem. Enfim. E aí, nesse grupo, no primeiro momento, o Surian pediu para que fizessem duplas, e que essas duplas, cada um, né, se apresentasse para o outro e falasse o que para você representa a masculinidade, onde você se sente mais homem e onde você se sente menos homem, alguma coisa parecida com isso. Não era exatamente essas palavras, mas era mais ou menos por aí, né? Onde você se sente empoderado e onde você se sente vulnerável, enfraquecido, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente teve lá, tipo, 5 minutos de troca, e aí, em algum momento, a gente voltou para falar com o grupão, e aí o primeiro, quem quer falar? E aí uma primeira dupla lá falou assim, a gente falou aqui sobre a importância do pai na nossa vida. E eu do lado assim, puta, mas a gente também falou sobre pai. Não, a gente também falou sobre pai. Todo mundo tinha falado sobre pai. E aí, alguns, porque amam, idolatram e tem esse pai como referência do tipo, tudo que eu quero na minha vida, e outros do tipo, cara, o pai, ou foi um pai ausente, né? Eu não sei, não tem registro de pai na minha vida, ou foi um pai opressor, foi um pai que me causou dor, foi um pai que, puta, eu quero ser tudo na vida menos igual a esse pai. E para mim é curioso, né? Porque assim, não importa se para o bem ou para o mal, o pai foi esse eixo, e a gente trabalhou esse pai nessa primeira reunião, e, e é um lugar que a gente é um lugar de acolhimento muito diferente, porque você às vezes tem todas as suas dores, você acha que só você passa por aquilo, ou só você pensa ou sente daquela maneira, e quando você vê outra pessoa falando E a homem mesma não, coisa, assim, e homem não caramba, fala eu de tô falando dor com outro homem, nem com ninguém, né? Só conta vantagens. sim, Homem não. porque tem esse lugar do medo de se vulnerabilizar, né? Do medo de passar um sentimento, né? O que vão falar de mim depois, ou falando isso com outro homem ou falando isso com mulheres. Assim, eu tenho amigos homens muito próximos com quem eu absolutamente não falo nada que seja íntimo. Bate papo, conversa, fala da vida, fala dos problemas de ordem econômica, Quando a social. gente conversa, e quando a gente conversa sobre isso, a gente percebe que não é só a gente, né? A Claro. maioria é assim, todos no círculo são assim, né? Conversam com os amigos, tem uma intimidade da rua e sai, fala, mas o que é íntimo mesmo, jamais se conversa. Sim, então, assim, é um trabalho incrível. Eu participei de vários desses encontros lá do Surião. Eu acho que só não fui nas vezes que eu estava viajando a trabalho,
mas assim, dos outros eu participei lá, fiel. E aí o último teve um período grande no final do ano, tipo outubro, novembro, e aí parou por causa de Natal, aquela coisa toda, e aí, sei lá, 2020 temos pandemia e tudo mais, então assim. Eu cheguei a participar, inclusive, de um grupo virtual, que Que estava estudando interessante. um livro, mas assim, é o mesmo dia que eu tenho um outro compromisso, né, que estou fazendo supervisão, e aí meio que embolou meio de campo. Mas é também máximo, né, porque o virtual, homens do Brasil inteiro, aí lá É outro, 30 carinhas na tela, e a gente discutindo lá um outro livro, o perfil. Que herói, legal. então vendo a parte mitológica, e aí de novo, né, as pautas de sempre, né, então sofrer por afeto, sofrer porque foi rejeitado da família, e é legal, né, falar que quando a gente fala sobre círculo de homens, a gente fala de homens no sentido mais amplo, né, então você tem homens de todas as orientações sexuais, você tem homens trans, você tem que é o dilema do masculino, A gente independente do discute o que é rótulo. ser homem, né? O que é, a gente rediscute, redescobre o que é ser homem sem ser esse lugar machista que a gente aprendeu. Que é tão... A Sabe? gente E aí rediscute qual é esse tem lugar. o Tem uma nerd, tem o coisa que marombeiro, tem o surfista, tem o executivo, tem o intelectual, tem o artista, tem o tarólogo, tem de um tudo lá. Pessoas mais novas, pessoas mais velhas. E é legal, né, quando as pessoas falam da mesmo. experiência, por exemplo, né, e a gente celebra, por exemplo, né, eu lembro de um dos rapazes, do tipo, ele estava para ser pai, estava muito nervoso pela coisa do ser pai, né? E aí teve uma das reuniões que ele não foi, porque foi exatamente quando a filha nasceu, e no encontro seguinte estava todo mundo lá pronto para poder abraçar, e tipo assim, cara, cacete, como é que tá essa vida, não sei o quê. Então, assim, Uma é um espaço cumplicidade, né? mágico, sabe? É importante, é fundamental. Então, eu sempre tive uma vontade muito grande de fazer algo do tipo. Que Eu já, massa. já tentei empurrar para o meu psicólogo, inclusive, assim, puta, se ele faz grupos terapêuticos, você quer fazer um grupo desse? Não, não sei o quê. E ele, assim, não bateu ali. E eu falei assim, Para que as nunca bateu lá, mulheres porque entendam, é um pouco do sagrado feminino, né? Elas fazem o círculo do sagrado feminino, só que é um pouco descobrir o que é o sagrado masculino, né? inclusive, essa história do sagrado, ela é curiosa. Inclusive, na reunião que a gente teve nesse grupo de formação, alguém levantou essa bola, né? Então, o que é sagrado, né? Então, o que é divino e tudo mais. E aí eu fiz uma intervenção falando exatamente sobre o sagrado em hebraico é kadosh. E uma das traduções pode ser kadosh, né? E kadosh, além de ser sagrado, significa separado. Então, quando a gente fala de sagrado, a gente tem duas conotações. Primeiro, porque a gente efetivamente se separa do mundo naquele momento. Então, nas próximas 2 ou 3 horas, a gente se isola de celular, dos problemas. Então, assim, a gente se concentra naquela pequena egrégora que está se formando ali, sabe? Nesse círculo de confiança e de acolhimento. É sagrado porque o que a gente reverencia é a nossa essência. Então, quem é o Marcelo de verdade, quem é o Wanderson de verdade, e não os papéis que a gente representa na vida. Então, quando você entra em Exatamente. contato com Maravilhoso. isso, através de diversas dinâmicas e tudo mais, isso não é um trabalho terapêutico, no sentido de ser uma terapia, mas é sempre, cada encontro mexe muito com as pessoas e todo mundo sai de lá meio que mobilizado, tipo, uau, né? E o que aconteceu aqui agora? E é incrível. É incrível, incrível. Então você vai fazer um grupo de um círculo de homens? Já Em tem breve, data? então, eu estou fazendo essa formação, em algum momento, com ou sem pandemia, a gente vê o que acontece, né? Vamos ver como é que isso, que rumos, né? Vamos seguir o fluxo, né? Então, o que a vida quer da gente? Então, vai lá. A Renata Vitor está falando. Faço parte de um círculo de mulheres lindo. Faço parte de um círculo de mulheres lindo esse encontro de homens. Meu sagrado feminino honra seu sagrado masculino. Namastê, Renata. Isso. Namastê. Legal, Até né? porque a gente precisa entender, né, que assim, dentro de um homem, existe uma mulher, assim como dentro de cada mulher existe um homem e uma mulher. Eu falo muito isso do tarô, por exemplo, quando a gente fala dos arcanos da imperatriz e do imperador, é muito comum que algumas mulheres tenham bronca com a carta do imperador. O imperador representa o homem, o macho escroto, não sei o que, mas assim, não, para, né? Então, um pé atrás. O imperador, ele fala do masculino, o masculino, inclusive, que existe dentro de você. Então, a imperatriz é aquela que faz a gestação,
e o imperador é aquele que materializa. Isso você tem os dois dentro de você. E aí a gente não está dizendo que assim, então você está querendo dizer que mulher gera e não materializa? Não. Estou falando que dentro de você existe um aspecto feminino, o yin, né, quando você for falar da tradição chinesa e tudo mais, e tem um aspecto que é yang. Então, essas duas polaridades, que elas precisam se juntar, trabalhar em harmonia, para que você tenha a possibilidade de encontrar uma vida plena. Então, o que acontece hoje, e isso não é exclusividade de meia dúzia, é que está todo mundo muito com o masculino ferido, muito com o feminino ferido. Uau. E a gente precisa resgatar isso para curar. Os homens precisam olhar para si, precisam olhar para as mulheres que estão ao seu redor. As mulheres precisam olhar para si, precisam olhar para os homens que estão ao seu redor. Então, mais ou menos por aí. As mulheres, elas, de uma forma ou de outra, elas conversam com as outras mulheres, né? Com alguma amiga, com alguém. O homem, ele não conversa com ninguém. Ele não conversa ele não fala com absolutamente ninguém. Ele fecha em si. E uma oportunidade dessa, a Tati falando, não é terapia, mas é terapêutico. Muito interessante. Está no Setembro Amarelo, e assim, existem campanhas fortes lá fora com relação à saúde mental do homem, porque as mulheres, estatisticamente, isso aqui não é um número de zap, né? Então, estatisticamente, as mulheres possuem uma tendência maior ao suicídio e os homens são aqueles que executam. Por quê? Porque as mulheres têm uma rede de proteção. Uma mulher procura, uma prima procura a colega do trabalho, procura a mãe, procura... Então, assim, essas mulheres todas elas se somam e, de repente, nada disso, a gente está junto aqui. E aí isso fortalece, faz com que essa pessoa volte para o seu eixo, enquanto os homens ficam isolados na sua dor, no seu, né, no esvaziamento. E aí vai até um lugar que limite, onde efetivamente ele vai no desespero e executa. Né? Então, eu cheguei a escrever um artigo no Papo de Homem que falava sobre isso. Né? Então, como você pode perceber, de repente, que você tem um homem no seu ambiente de trabalho, um homem na sua família, que ele pode estar começando a apresentar alguns sintomas de depressão ou, sei lá, né, na pior das hipóteses, pode ser uma pessoa que já está começando a meio que flertar com pensamentos mórbidos. Então, como é que você se aproxima dessa pessoa? O que você elabora com ela? Como é que você traz para tentar ajudar de alguma maneira? Enfim, pelo menos você estica a mão, né? Tipo assim, cara, você não está sozinho. Decisão que você for tomar é uma decisão que você vai tomar, mas assim, sozinho você não está, estou aqui com você. Né? E, obviamente, né? Então, a gente também tem um certo amparo para poder lidar com uma situação como essa, que é muito punk. Mas saindo do mais trágico, né? Que é a coisa da pessoa que já está numa situação muito extrema, mas esse lugar de amizade, de solidariedade, de conversar sobre, cara, a pandemia está acabando comigo, eu estou sensível, eu estou com medo, eu estou... Né? Então, coisas que provavelmente não vai falar. Então, assim, eu coloquei aqui no próprio Instagram uma pergunta sobre como é que estava sendo a quarentena, principalmente quando se falava sobre a questão do toque, né? Então, quando eu fiz isso, eu tinha 4 meses que eu falei, cara, eu não toquei ninguém depois que essa pandemia apareceu. Né? Já estamos há 6. E alguns comentários foram, puta, tá aqui devastado, arrasado, tá sendo difícil, tá sendo complicado. E outros comentários, tipo assim, não, tô de boa, não, tô até gostando, ou... Né? Então, ninguém está passando pela pandemia e diz que está bem, está bem. Né? Então, talvez esses que dizem que estão bem são os que estão piores. E aí a gente precisa olhar para isso também. E tirando o tarô, e o Círculo de Homens, que a gente se encontrou lá para esse autoconhecimento em comum, onde você pratica seu autoconhecimento? Onde você dá outras dicas para as pessoas que estão aqui que você pratica seu autoconhecimento? Eu falo sempre de terapia. Então, eu faço... Fundamental, insubstituível, né? Eu estou há 3 anos fazendo terapia, e às vezes eu penso que, assim, putz, se eu tivesse há mais tempo, talvez já tivesse muita mais coisa elaborada, porque tem, né? Então não tem quem passe por essa vida e não tenha 1000 questões lá para resolver, né? Então a gente é bem marcado para dar errado. E a gente tenta no meio do caminho todo para dizer como é que dá certo, né? Como é que eu ajeito isso aqui e faço funcionar? Então, e aí, óbvio, né? Sempre tem a questão, né? Quando eu falo sobre terapia com as pessoas, muita gente vem e argumenta assim, eu já fiz terapia uma vez e não gostei.
tá, então talvez a abordagem terapêutica não tenha sido correta, ou o terapeuta por si só não era o mais adequado para você. Porque às vezes o terapeuta que é bom para a Suzana não é bom para a Patrícia. E tudo bem, porque também é comunhão. Então, assim, eu tenho muita sorte, né? Então, eu tenho o Bruno Cuiabano como meu psicólogo. A gente está já há 3 anos, eu vou fazer 4 em fevereiro. E é uma jornada, é uma aventura. E cada hora a gente descobre uma coisa diferente. Eu não sei se eu sou exatamente... É a primeira vez que você faz terapia ou você já tinha feito antes? Cara, eu fiz terapia há uns trocentos anos atrás. E assim, eu trabalhando e morando na Tijuca, eu fui fazer terapia com uma mulher em São Francisco. Eu atravessava a ponte. Só atravessar a ponte, sexta-feira, às 6 da tarde, já era um processo terapêutico. Eu ia para lá para conversar, né? Porque eu não tinha referência, então um amigo meu estava fazendo terapia, eu achei que, então eu vou na sua, então para ver como é que é isso. E aí eu fiquei durante o tempo lá e me dei alta quando achei que estava de boa. Então eu tinha uma queixa muito pontual. E aí quando 4 anos atrás, meu pai faleceu, né, no 7 de setembro. Eu estava para fazer 50 anos. E eu falei assim, cara, tá uma hora boa, né? Assim, parar para pensar nesse assunto. E foi divertido, porque quando eu liguei pro Bruno, ele falou assim, cara, eu tenho horário aqui no dia... Era mês de fevereiro, né? Ele falou, eu tenho horário aqui no dia 9. Eu fiz aniversário no dia 8, né? Eu falei assim, então, tá perfeito, né? Então, o discurso inicial foi exatamente, então, ontem completei 50 anos. E eu efetivamente não quero chegar a 51 carregando os mesmos pesos. Então, como é que a gente trabalha com isso? Antes de eu começar a atender no consultório, como eu sempre quis muito fazer terapia, né? Eu quis muito sempre fazer terapia. Eu fui fazer eu tenho 40, eu fui fazer há uns 3, 4 anos atrás. Mas eu sempre quis fazer, mas a oportunidade pintou tarde. Eu não conseguia entender quem foge de terapia. Sabe? Eu não conseguia empatizar com quem foge. Mas por que não quer fazer terapia? Por que nega a terapia tanto? E eu aprendi no consultório que a busca pelo terapeuta é muito doloroso, né? Até você encontrar aquele que bate com você, né? Porque você passa por vários terapeutas e aí você tem que revirar aquela história que você quer esquecer, ou que está doída, então, ou que está mexida, várias e várias vezes. Eu tenho uma amiga incrível, uma pessoa que eu considero muito inteligente, e aí quando ela soube fazer terapia, eu disse, já fiz algumas vezes. Eu falei assim, mas não se encontrou com o terapeuta? Eu disse, não, é sempre o mesmo, mas quando está chegando perto do problema, eu dou um sumiço, aí volto, sei lá, tipo 1 ano depois. Essa semana eu atendi uma cliente, e de novo a gente chegou numa conversa assim, olha, chega tem coisas que eu não gosto de lidar. E aí, quando eu tenho que conversar sobre isso, me causa extremo desconforto e eu saio. Mas eu gosto muito de um quadrinho que volta e meia circula ou aqui no Instagram ou no Facebook, que é um cara no divã falando com o psicólogo, dizendo assim, nossa, deixa eu ver se a terapia está doendo mais. E aí o psicólogo fala, né, assim, está doendo mais ou você simplesmente não está mais anestesiado? Que é isso, né? A gente se anestesia para não sentir dor. A gente se anestesia se preocupando com problemas que não são nossos, a gente se anestesia desse bichinho aqui que toma o tempo danado da gente. Então, quando a gente passa a olhar, as possibilidades realmente surgem. E aí, eu acho também que é uma coisa que depende dos dois. Então, você precisa ter um terapeuta muito bom, comprometido com você. Inclusive, também estou fazendo uma formação em terapia haitiana, né? Então, estou enveredando por esse caminho da terapia. Marcelo, tudo a ver com você. Tem que ter o engajamento, né? Então, assim, nesses 3 anos, já tive semana já de falar como é que tinha sido a semana anterior e terminava lá, tipo... Né? E ele fala assim, cara, é isso mesmo? Você quer vir para cá para só dizer como é que foi a sua semana? Né? E essas provocações são válidas, né? Então, um momento teve isso, outro momento... Então, assim... E aí, o momento começou realmente, tipo, montanha-russa, e aí você começa a ver um monte de história e vai tudo saindo, né? Então, na medida que você vai ganhando corpo, os problemas vão realmente surgindo, porque agora você está pronto para olhar para eles. Então, vem um de cada vez. Mas não sai na primeira semana, nem no primeiro mês, nem no primeiro ano. Né? Porque as pessoas acham que vão para a terapia e vão resolver o seu problema
em 2, 3 meses, né? O E é um terapeuta vai falar para processo. você, né? Então, tipo, eu brinco, às vezes, assim, cara, às vezes com alguns amigos, cara, é terapeuta, você está indo um terapeuta, não está indo jogar tarô. A pessoa não vai te jogar na cara um monte de coisa, né? Vai trabalhar, vai elaborar, mas por que você falou isso? Né? Mas de onde é que veio essa história? Né? Aí alguém me falou essa semana assim, mas eu vou na terapia, mas ele nunca pergunta sobre a minha experiência com os meus pais, que foi horrível. Eu falei, por que você nunca chegou assim, olha, eu vim aqui, eu queria falar da minha experiência com meus pais? Porque você está ali também, né? Então, tipo, se você não conta, não tem como ele saber, né? Eu lembro que eu Sem dúvida, fui, sem dúvida. né? Então, meu pai faleceu em setembro, eu fui no terapia em fevereiro, e sei lá, tipo, na terceira ou quarta vez que eu fui, eu falei assim, então até porque meu pai morreu agora em setembro, né? Ele disse assim, cara, por que você não contou isso antes? Simplesmente não tinha chegado a vez disso, né? Mas tá lá, então cada momento tem uma pauta, né? Então, às vezes é algo, né? Eu digo que eu faço terapia 7 dias por semana, porque todo assunto que às vezes sai na quinta-feira, que é o meu dia da terapia, as coisas começam a pipocar. Quinta-feira à noite, sexta, às vezes não passa a semana tranquila. Chega quarta-feira, cai tudo de uma vez só. E aí eu chego É na quinta-feira lá, muito tipo, libertador, cara, você né? não sabe o que aconteceu ontem, né? Então, é um sonho, Nossa, alguma coisa que veio ao meu encontro. A experiência é vamos falar essa. sobre o futuro? Tô vendo aqui que Vamos falar sobre. já estamos no meio e aí o Beleza. pessoal deve estar ansioso para entrar no tema. YouTube, né? Propaganda enganosa, né? Vocês colocaram, vamos falar de futuro, os caras estão falando É, de ciclo de homem, estão falando de tá terapia. enrolando. Aí eu entrei, não vou dizer que por acaso, mas eu entrei me profissionalizei, passei a atender por o destino me levou. Eu acho que eu já contei isso para Essa história você, é não incrível foi? também. É. Aos 16 anos, tive uma namorada na época do teatro, que todo dia, que era de família cigana, e todo dia olhava minha mão e falava alguma coisa. Todos os dias olhava a minha mão e me contava alguma coisa. Mas eu não dava o menor crédito, achava, enfim. Um ano depois, eu já estava pirado. Porque, caramba, como é que essa mulher está dizendo isso? E tem muito a ver, tem tudo a ver. Como é que ela sabe? Enfim. Fiquei. Você vai falar? Não? Ah. E fiquei muito. E comecei a perguntar, mas como? Por que isso? Meio a contragosto, mas eu muito insistente, ela começou a me explicar, a me ensinar, a me mostrar isso que eu estou dizendo é aqui, assim, dessa forma, olha isso daqui. E ao longo do tempo eu vi a minha mão mudando. E um dia a mãe dela pegou, ela me ensinando, ficou muito, família cigana, ficou muito brava, mas você não pode passar isso, etc e tal. Aí eu peguei a mão dela e peguei a mão da mãe dela e comecei a falar o que eu tinha aprendido. E aí ela me adotou. Me adotou e começou a me contar um monte de coisas, enfim. Passaram-se 20 anos eu estudando. Eu tenho 3 temas favoritos, né? Educação, espiritualidade uh, e. Ih, faltou um? Enfim, deu branco. Enfim. Deu branco. E então eu passei 20, educação, espiritualidade, enfim. Passei o tempo inteiro pesquisando sobre isso, em todos os lugares que eu ia, quando viajava principalmente, né, com pessoas, etc e tal. Só que eu fazia isso de forma muito íntima, né? Quando um amigo passava por alguma coisa, estava acontecendo alguma coisa, eu ia para um canto, pegava a mão e falava isso, aquilo, outro. Aí, mas isso durante 20 anos, e muito interessado, estudando cada vez mais. E, e a prática faz você ver o que você falou há 5 anos atrás e que aconteceu, né? Te dá essa segurança do que você está fazendo. E aí um dia, uma grande amiga que está fazendo aniversário hoje, inclusive, Opa! beijo enorme para ela, chegou com um namorado
numa mesa de bar, né, numa mesa de muitos amigos. Ela chegou com um namorado que me deixou, amigo, né, que me deixou muito aflito. Muito aflito, ela tem um histórico de namoros, de casamentos anteriores muito triste. Eu fiquei muito aflito, com medo daquilo se repetir, coisa de amigo, né? E Aham. naquela, meio que sem pensar, naquela mesa, Me eu dá essa peguei a mão mão aqui. dela. É, exatamente, algo que eu nunca tinha feito nesses 20 anos. Peguei a mão dela e comecei a falar. Olha, é isso, 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 isso e isso. Dentre as coisas que eu falei nessa mesa, onde todo mundo ouviu, eu falei, caramba, ou você já conhece, ou você vai conhecer muito em breve o seu primeiro companheiro, o seu primeiro casamento, aquele cara onde você vai realmente dividir a vida, né? Onde você vai casar e vai ter uma experiência que você sempre buscou, que é o casamento. Mas se prepara, porque vocês vão ter 4 filhos. E aí todo mundo riu, a mesa inteira riu. Ela falou, não, de jeito nenhum, nem pensar. Eu já tenho meu filho, é... eu já tenho meu filho, que me dá muito trabalho, nem pensar. Ok, passou. Menos de um mês depois, ela conheceu o marido do qual ela está casada hoje, que estava se separando da esposa, com 3 filhos. Em meses, eles se casaram. Eu celebrei o casamento deles. E Legal. eles estão casados até hoje, com os 4 filhos. E Ela já aí, tomou um susto, né? Tipo, vou parir três, né? Mas é parecido da tua história da herança, né? Porque assim, exatamente. a gente entende uma coisa e a outra, mas tá tudo lá, né? Tava anotado. Exatamente, exatamente. O destino estava lá, né? Muito em breve. E aí, a partir daí, todo mundo começou a pedir, não, por favor, lê minha mão, por favor, lê minha mão, por favor. E começou uma demanda, né? E como eu já sou voluntário em trabalho espiritual já há muitos anos, eu vi, opa, então eu preciso me profissionalizar nisso. Eu preciso. Isso é muito íntimo e pessoal. Eu sempre costumo fazer um comparativo com a astrologia, né? A astrologia, a gente vê os planetas, como eles influenciam na Terra, consequentemente no nosso corpo e nas nossas atitudes. A mão é muito mais íntimo e pessoal, né? A mão é o registro daquilo que você viveu desde que você nasceu, aquilo que ficou gravado no seu cérebro e que te influencia até hoje e você não se dá conta disso, né? É como a acupuntura, que você coloca uma agulha no pé para tratar do coração, né? Você coloca uma agulha na orelha para tratar do fígado. O nosso corpo está completamente interligado. A gente pode saber da nossa saúde olhando pelo olho, por várias formas, e a mão também é uma expressão daquilo que a gente Então, viveu. eu estou fazendo uma formação em terapia reichiana, né? Então, Reich foi discípulo de Freud. Em algum momento ele achou, né? Avaliando várias histórias, tipo assim, só a pessoa tentar falar o que ela sente não está dando resultado. E comprovadamente o corpo é integrado. Então você não tem essa dualidade mente e corpo. Mente e corpo é uma coisa só. E aí, quando você trabalha dentro de uma perspectiva haitiana, você trabalha sim com a conversa, você tem os diálogos, tem a troca, mas você trabalha com o corpo. Trabalha com o corpo, inclusive, prestando atenção nesse corpo, porque esse corpo ele te denuncia. Sua postura, a maneira como você respira, a maneira como você para. E assim, essas marcas estão presentes no seu corpo. E na medida em que você vai flexibilizando as suas couraças, né, que são as suas defesas e tudo mais, esse corpo também muda. Então, existem casos de pessoas que a miopia reduz,
existem casos que as pessoas começam a fazer terapia e começam a emagrecer. Então, assim, as coisas mais variadas possíveis. Então, quando você fala que a mão traz esse registro histórico, para mim faz todo sentido, né? Então, essa O questão corpo só de todo saber. traz, né? Cada um estuda a sua especialidade, cada um lê, cada um interpreta a sua área. Então tá tudo lá, né? Então, eu vou fazer aqui um testemunho, né? Porque assim, eu fiz uma troca com o Wanderson, assim, puta, foi absolutamente incrível também ter a mão lida por ele, né? A questão do cuidado, todo o ritual que é feito, que é muito bem elaborado, né? Muito cuidadoso para a gente se sentir bem naquele momento e, né? Tipo trazer abertura, né? E efetivamente o registro, né? Então, várias histórias, assim, pô, aconteceu assim tal coisa, isso deixou de uma maneira assim, assim, assado. Então, assim, a gente foi falando e foi conversando a respeito desse, puta, tem razão, né? E coisas que você trouxe o insight, assim, putz, coisa que está sendo discutida na terapia, né? E aí, quando você assim, mas por causa disso, disso, aquilo outro, tem cacete, né? Eu ainda não tinha pensado dessa maneira, e faz todo sentido, né? E é um trabalho fantástico. Então, O meu, para o meu testemunho. quem for do meu grupo aqui, né, que está acompanhando essa nossa conversa, então cola ali nessa alma curiosa demais, porque, sabe, é uma experiência, então, e mesmo agora online, é possível fazer essa leitura da mão online, não é? Então, acho que é algo para se explorar de uma outra forma, né? Esse ritual foi algo que eu só passei a atender depois que eu desenvolvi esse ritual. Porque, como é algo muito íntimo, é o corpo, é o interior que vai conversar com você, né? Sim. É preciso ter um ritual de proteção para aquilo que você vai saber e um ritual de encaminhamento para aquilo que você vai saber, né? Sim. Porque senão é como uma terapia mal feita. Porque você Sim. vai lá, fala um monte de coisa e volta para casa pior do que você voltou, né? E isso jamais pode acontecer. É preciso ter um encaminhamento pedagógico, Sim. né? Com início, meio e fim muito bem encaminhado para que o A palavra cérebro... pedagógica se aplica muito bem para isso, né? Porque eu falo a mesma coisa com relação ao tarô. Então, Então, você pode ver, você precisa dar uma notícia ruim para a pessoa, mas você precisa saber como você dá essa notícia ruim. Para que ela saia da sua mesa ou da frente do computador, tipo, ok, estou pronto para lidar com isso. Da mesma maneira, quando você dá uma notícia boa, assim, é então, uma vai estar dando... notícia com Não, uma solução, né? como é que a gente aborda para essa coisa boa também, para você simplesmente não se esvair e não se perder? Porque às vezes a pessoa fica dando, o jogo tá ganho, e aí relaxa e perde. Por quê? Porque, puta, tava vindo num ritmo. Então o jogo fala uma tendência, né? Então você está vindo nesse ritmo, o resultado provavelmente é esse. Aí você fala assim, vai dar tudo certo. Aí a pessoa assim, então nem preciso pensar no assunto, porque Marcelo falou que vai dar certo, então o que mais eu preciso fazer? Aí dá errado. Por quê? Porque... Exatamente. Exatamente. Eu busco sempre dizer o caminho, sempre a solução. Olha, seu caminho indica para cá, a sua luz está para cá, é dessa forma. A tendência é que aconteça isso em tal data, de tal forma, e o que desvia desse caminho é esse, né? Marcelo, conta pra gente quanto tempo você atende, como você começou, e conta um caso específico nessa sua experiência de tarô que você viveu com algum cliente. Eu estudo tarô já tem 31 anos, fiz 31 anos agora, 29 de agosto, da primeira aula. Eu fui numa loja esotérica aqui da Tijuca, e aí, não sei por que, minha mãe pagou uma consulta, e aí quando eu tive com essa pessoa, eu achei tão incrível a maneira como ela conduziu a consulta, porque não era algo de previsão, era algo de falar assim, quem é você? O que você está fazendo da sua vida? Então, aquilo ali me bateu de uma maneira tão bacana que quando eu saí da consulta, então era uma loja esotérica, né? Eu cheguei na balcão e falei, como é que eu aprendo esse negócio aí? Mas previsão é isso, né? Previsão é entender quem somos nós. E a partir do momento que a gente entende quem somos nós, a gente entende para onde o nosso trem está indo. Em que direção Sim. esse barco está sendo levado. Porque eu sou um cara de planejamento, né? Então, minha formação é marketing, né? Trabalhando no planejamento estratégico durante anos. Então, assim, você não tem como dizer para onde eu vou se eu não sei aonde eu estou. Exato. Porque é o teu ponto de partida.
Então, quando eu jogo para você e digo assim, cara, você tem um problema de autoestima, ou você precisa se livrar dessa dor, ou você não está aproveitando o seu potencial, ou seja lá o que for, que as cartas estão revelando ali, esse é o ponto de partida para o futuro que você quer construir. Então, quais são as suas potências nesse momento, né? Então, a gente tem a carta do mago, né? Que ele tem lá a mesa com as ferramentas de trabalho dele. É isso. Então, quais são as suas competências, quais são as suas habilidades, quais são os seus pontos fracos? O que você precisa olhar nesse momento para poder ver como é que faz o melhor, né? A melhor versão do Marcelo, a melhor versão do Wanderson, a melhor versão da Cecília, do Leonardo, da Thaís, e é isso. Então, o trabalho nosso aqui é meio que jogar uma luz nesses pontos que precisam de atenção. Então, eu comecei a aprender tarô, e aí, nesse meio do caminho, eu acabei virando um nome do tarô por causa logo do comecinho lá da internet, mas eu não tinha o menor interesse em virar um profissional do tarô. Trabalhar em marketing, trabalhar em grandes empresas, tipo assim, ok, isso é algo que me ajuda, me faz crescer dentro da espiritualidade, me faz entender um monte de coisa, mas sim, eu me vejo numa posição de ser o Marcelo tarólogo, que, né? Enfim. Quando foi 13 anos atrás, a minha vida estava de cabeça para baixo, e aí eu fui fazer uma consulta. E aí, quando eu cheguei para essa consulta, a consulta, eu mal sentei, né, para fazer tipo assim, prazer, boa tarde, meu nome é Marcelo, a pessoa já me recebeu do tipo, pois é, né? Então você acha que você aprendeu todas essas coisas só porque você se diverte com isso? É um hobby. E eu, tipo... Nossa, foi igual, Marcelo, foi igual. Só que é uma consulta, né, que tá falando comigo. Ela assim, sabe? Tapa na nossa cara, assim, né? Pá, 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 pá. Então, assim, então as coisas chegaram fáceis para você porque você veio com uma missão de ser multiplicador. Você pode não lembrar disso, pode não ter, mas sim, E aí, uma nota importante, né, do tipo, a gente sempre pensa que vida espiritual e vida material é como se fosse uma gangorra. Não existe isso. As duas coisas andam juntas, precisam estar interligadas. Então, 13 anos atrás eu abri os Zéfiros do tipo assim, então vamos criar uma marca, vamos criar um blog, vamos dizer que eu dou consulta e faço curso. Estou fazendo a minha parte. Não, se não tem nada, pelo menos assim, ninguém vai dizer que eu corri dessa, né? E assim, estou aqui até hoje, né? Então, coisa de 8 anos atrás, eu saí da última empresa onde eu estava contratado, aí por causa de idade, por causa de salário, por causa das minhas competências, né? Eu tive uma história profissional muito intensa, né? Muita experiência. Então, assim, o mercado meio do tipo não tem espaço para você, ou não, né? Para pagar o valor que você tem, aquela coisa toda, enfim. E eu fui vendo mais e mais que, assim, o trabalho está aqui nisso. Então, eu vim pelo tarô. Então, no começo, ainda tentando a recolocação. Em algum momento, eu meio que desisti. Mas desisti de um lugar meio do tipo, me dando por vencido. E também não foi uma coisa boa. E aí depois eu falei assim, o que aconteceu que você aceitou essa missão? Que você falou, não, agora eu vou. Agora esse sou eu. Terapia. Entendo, eu igual. A Renata porque, assim, falando, igual. Então, assim, o mercado corporativo e tudo mais, né? Então, assim, desde pequeno, eu sou conhecido como Marcelo Ivanovic. Então, eu nasci num ano que todo mundo era Marcelo. Então, no meu colégio, no primário, tinham, sei lá, uns 13 Marcelos na mesma turma. Então, as pessoas eram conhecidas pelo sobrenome. Ivanovic é nome próprio, né? Mas as pessoas tomavam como sobrenome. Então, assim, eu passei toda a minha infância e parte da minha vida adulta sendo chamado só de Ivanovic. Se alguém me chamasse de Marcelo na rua, eu nunca ia achar que fosse comigo. Era chamado de Marcelo em casa ou na família, mas fora disso, crachá era só Ivanovic. Quando eu comecei no tarô, eu comecei com alguns pseudônimos. Em algum momento, assim, preciso colocar um nome real. E aí eu peguei o Marcelo e peguei o Bueno, que é um sobrenome materno, né? E aí ficaram essas duas entidades, né? Marcelo Ivanovic, o homem do marketing, e Marcelo Bueno, o homem do tarô. Em algum momento eu tive que entender que não existem dois Marcelos, existe um só. Então, era comum ter esse tipo de dúvida, por exemplo, né? Eu disse, estou colocando o Ivanovic, mas eu falei com o Marcelo. Não, Marcelo sou eu, né? Então, Marcelo e Ivanovic são a mesma entidade. Então, Marcelo Ivanovic e Marcelo Bueno são a mesma entidade também, né? Então, já tinha essa experiência antes lá. E quando eu entendi todo esse rolê,
foi quando as coisas começaram a acontecer, inclusive assim, até da expansão mesmo do trabalho. Que eu sempre tive uma notoriedade, então, assim, por antiguidade, pelas coisas que eu falo, por ser meio maluco, essas coisas todas, então, assim, tenho um reconhecimento, mas faltava que isso realmente se encaixasse, né? E aí, de uma hora para outra, isso encaixou. E aí, quando encaixou, começou a funcionar de uma maneira plena, né? Então, eu estou muito satisfeito com esse lugar que eu estou. No meio do caminho, eu comecei a pensar se eu queria ser tarólogo pro resto da minha vida. E aí, meu tarô sempre foi um tarô de comportamento. E eu falei, então, como é que eu posso fazer mais por isso? Até porque o tarô ali é finito, né? Então, a gente atende aquela pessoa, ela vai voltar daqui a 3 meses, ou vai funcionar, voltar no próximo, perto do aniversário, né? Então, tem clientes regulares que vêm perto do aniversário, vêm uma vez por semestre, enfim. Assim, como é que eu posso dar assistência continuada para alguém? Não é jogando tarô, mas pode ser através de um trabalho terapêutico. Então, Sim. isso veio num insight com o Miguel Pestana, que eu fiz uma live com ele no outro dia. E aí eu estou já há um ano e meio, sei lá, fazendo uma formação, ainda tem mais 1 ano, 2 para poder terminar. E a gente vai meio que conciliando essas coisas, né? Então, o tarô, essa semana, os Eu 2 estou finais de vendo semana aqui que passados, faltam 5 minutinhos, a conversa é ótima. a gente fala pra cacete também, né? Bora. Então isso está pedindo outra. Tá pedindo outra, né? É, é, então vou te deixar a pergunta. É possível prever o futuro? Como prever o futuro? Eu vou mudar vou marqueteiramente, né? Vou distorcer o que você acabou de perguntar para transformar numa outra coisa. Eu digo que é possível construir um futuro. Que massa. Então não é prever como se tivesse algo pronto lá para você, mas é possível você construir um futuro, seja fazendo um jogo de tarô, que pode ser um puta insight, pode ser lendo a mão e descobrindo alguma coisa que está faltando naquele ponto, fazendo terapia. Então, assim, como eu posso alcançar uma vida plena? O objetivo é esse. Como eu posso ter mais prazer na minha vida? E Porque se eu não estou conhecendo. vivendo uma vida com prazer, se eu não estou vivendo uma vida plena, eu preciso olhar para dentro e descobrir que pedacinhos são esses que ainda estão me atrapalhando. Que Então, está que é da terapia, abafado. a gente fala das coraças, né? Então, essas coraças são defesas inconscientes que não permitem que a energia flua. Então, como é que eu flexibilizo essa coraça para que eu possa encontrar um fluxo, né, do universo? Porque tem coisas que são possíveis de serem executadas, Exatamente. tem coisas que Como não eu estão para posso você. encontrar o fluxo do universo? Ai, Marcelo, que lindo que Exatamente. você falou. Eu faço exatamente essa comparação com a linha da mão, né? Com as linhas, né? Vamos ver para onde está o fluxo desse rio, né? Porque Porque é quando você isso. tem esse entendimento, até quando você dá com a cara na porta, você assim, ok, porque essa porta não era para ser aberta. Então, de repente, é Né? um emprego que você queria, é uma pessoa por quem você estava apaixonado e a coisa não rola, e tipo, ok. Não é um ok do tipo, eu me conformo nessa derrota. Não. É um ok porque assim, eu sinto que não era isso. Então, eu queria, eu tentei, então eu fiz a minha parte, mas aqui não era. Então a gente segue, porque assim, a porta que você quer vai se abrir em algum Vamos outro buscar o lugar, fluxo em outro momento. favorável, sem dúvida. Ô, Marcelo, gratidão, gratidão, gratidão. O universo nos uniu, o universo nos conectou, né? Porque acho que a gente tem a mesma missão, sem dúvida a gente tem a mesma missão. E se a gente tem a mesma missão de formas diferentes, que a gente se fortaleça. E é o que você está fazendo aqui comigo hoje, nessa estreia. Obrigado, obrigado, Nada. obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, manda agora. E são os últimos momentos com o Marcelo. Você quer falar alguma coisa, Marcelo? Eu vi Quando vai ser algumas sua coisas próxima passadas live? aqui, né? Então, assim, olha, semana que vem, para quem quiser aprender tarô do zero, semana que Massa. vem, dá uma olhada lá no meu perfil, que eu faço 2 modalidades, né? Eu tenho um curso que é Chefe do tarô. extensivo, que leva né, aulas semanais, e eu tenho cursos compactos que funcionam no final de semana. Então, no próximo final de semana, tem um curso de arcanos maiores, que eles são a porta de entrada para o estudo do tarô. Então, se tiver interesse, olha lá na página das informações, e aí qualquer coisa fala comigo. Máximo, Marcelo, gratidão. Olha, não esquece de mim no próximo Círculo de Homens. Com certeza você vai ser convidado, tá lá, garantido.
Tá legal? Obrigado a todo mundo. Muito obrigado mesmo. Gratidão. Alma curiosa demais. Não deixa de seguir. Quinta-feira, nossa próxima live. Quinta-feira, sempre às 8. Eu conto essa semana quem vai ser o próximo convidado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Abraço. pessoal. Tchau.